pessoal, paz a todos vocês, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, caso você tenha interesse, e também o meu Facebook, beleza? Vamos ao assunto de hoje. Bem, por que muitas pessoas elas desistem de estudar grego e de estudar hebraico? Bem, um dos pontos que eu vou frisar aqui é a questão da variação. Essa expressão aqui, ó, variações. Por quê? As variações, ela é um problema para quem estuda grego. Bem, se você é uma pessoa apressada, aquela pessoa que quer aprender tudo logo de cara, isso pode ser um dos grandes problemas que pode desmotivar você. Aqui eu peguei partes, certo, de algumas expressões que existem no Novo Testamento e no Antigo Testamento, beleza? Aqui você tem o seguinte, aqui são verbos, certo? Verbos que você vê que tem diversas variações, né? Vamos aqui começar com o texto grego, né? Aqui você tem lio, lisei, lisantes, elisen, lelusai e letusetai. Bem, o que acontece? Note que o verbo ele é o mesmo, certo? Olha só, o verbo ele é o mesmo, certo? Note aqui onde está em azul frisado, é o mesmo, não é? Que a expressão li ou lu, como alguns querem pronunciar. O verbo é o mesmo, esse verbo significa desatar, certo? Mas o que acontece? Quando ele está num presente da primeira pessoa, eu estou desatando ou eu desato, é usado essa forma aqui, certo? Liô, tá bom? Esse o aqui, esse ômega, ele entra, beleza? Aí, quando você vai para o futuro, exemplo, na terceira pessoa, você já usa o lisei. Então já mudou bastante. Aqui tem um o, aqui tem um sei. Lisei. Então aqui é eu desato, aqui é ele desatará. Beleza? Aqui você vai ter o lisantes. Aqui é um particípio auristo. Isso é um presente, isso é um futuro, isso é um particípio auristo. Certo? O auristo, ele basicamente faz uma menção ao passado, certo? Desatou, por exemplo. Beleza? Aí, aqui embaixo você vai ter o auristo na terceira pessoa do indicativo. Beleza? Olha, o sen, elisen, certo? E aqui você vai ter um perfeito. Perfeito, segunda pessoa. Lelisai. E embaixo você vai ter, né, aqui embaixo, que aqui, ó, o verbo é o mesmo, né, o li, e embaixo você vai ter um futuro passivo, porque isso aqui é a característica, ó, passiva, e esse aqui é a ideia do tempo futuro, que é o S e o etai, beleza? Litesetai. Bem, então, veja que as formas elas variam bastante. Então, se você quer é aquela pessoa apressada que quer pegar logo tudo, isso pode prejudicar muito. Porque você vai querer, quando você vê essas variações, você vai dizer, eu não consigo não. Então isso já é um motivo para você perder toda a sua motivação em estudar grego. Então um dos pontos é as variações que se tem, certo? Ela pode ser um problema se você for uma pessoa apressada, certo? Então, o primeiro ponto é tenha paciência, certo? Porque você vai encontrar isso aqui. Isso aqui não é nada, certo? Para o que aparece no Novo Testamento de variações. Quando aparece no presente, futuro, no perfeito, mais que perfeito, imperfeito, auristo, particípios, enfim. Cada ponto desse muda as suas formas. Então isso já pode ser um dos grandes problemas e uma das grandes desmotivações que uma pessoa que estuda grego e ela é apressada a querer pegar tudo de uma vez e decorar tudo, isso pode prejudicar muito. O outro ponto é as desculpas, né? As desculpas
Mas antes de falar sobre as desculpas, eu vou pegar aqui a língua hebraica, certo? Aqui eu tenho o mesmo verbo na língua hebraica. Aqui é o kal. O kal é a voz ativa, né? Quando o sujeito ele pratica a ação. Então aqui você tem ele matou. Beleza, está num perfeito. Ele matou. Aí você vai ter aqui, ó, essa cruzinha e esse tracinho, tá bom? Catal. É catal. Catal. Beleza? Aí aqui abaixo, você já tem outra forma do mesmo verbo. Essa forma aqui é o nifal. O nifal indica a voz passiva, né? A voz passiva é quando o sujeito ele sofre a ação. Essa aqui, ó, é a característica do nifal, certo? Note que o verbo ele é o mesmo, só que ele já mudou. Mudou o quê? Aqui tem dois pontinhos, aqui já tem um Tzinho, né? Acima. Veja que aqui tem dois pontinhos e aqui tem um Tzinho. E aqui tem um acréscimo dessa letra que indica o nifal, que é tu foste morto. Essa seria a ideia, certo? Aí abaixo já vai ter outra variação de novo. Abaixo vai ter outra variação. Isso aqui é chamado de piel. O piel ele indica a voz ativa intensiva, certo? Então você já não traduz como matar, você traduz como massacrar, que ele vai trazer uma intensidade na tradução. Aqui você tem duas variações, quital e quitel, certo? Note que é o mesmo verbo, certo? Olha aqui, ó, mesmo verbo aqui. Só que qual é a diferença aqui? Aqui tem dois pontinhos e aqui tem um tracinho, certo? Quital, quitel. Então já muda. Aí aqui você tem o pual. 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 Essa aqui é a característica, ó, do pual. Esses três pontinhos. Então ele já muda de tudo já, certo? O pual é o ativo intensivo, né? Que vai trazer aquela intensidade, né? Tu foste massacrado, beleza? E abaixo você tem o refill. O refill, que é esse aqui, ó. Essa é a característica do refill, que é o ri, né? O re, no caso, o ri, ó. O re, que mais aqui ele é como ri, né? Porque esse aqui é um sonzinho de i, certo? Então você tem requetil, requetil, certo? Aí aqui você vai ter o acréscimo dessa letra aqui, certo? Aí você vai ter dois pontinhos aqui, um pontinho aqui. Sendo que aqui não é um pontinho, ó. Aqui ele é um tracinho, certo? Aqui ele é um pontinho só, aqui já é dois. Então essas variações aqui, quando a pessoa olha para a língua hebraica, quando ele vai estudar verbos em língua hebraica, os verbos em língua hebraica é o maior desafiador da língua que eu vi até hoje. Porque ele tem tanta variação que é praticamente impossível você decorar. Não é impossível, mas leva bastante tempo. Então, para isso, paciência, certo? Não adianta querer pegar a língua e estudar logo tudo de uma vez e não pegar nada. Então, esse aqui, ó, a língua hebraica ela é pior do que a língua grega ainda, certo? Porque a língua hebraica, o que varia muito são esses pontinhos aqui. E isso acaba prejudicando bastante uma pessoa que ele vai iniciar um estudo de língua grega ou de língua hebraica e ele vê essas variações, ele começa a se desmotivar, certo? Então as variações é um problema. E as desculpas é outro problema. Por quê? Porque as desculpas você vai começar a colocar dificuldade naquele assunto que você quer, certo? Então você vai dizer, mas é muito difícil, que eu não tenho tempo, que eu não sei português, que não sei o quê, que eu não sei gramática. E você vai começar a dar um monte de desculpas, então isso vai acabar prejudicando também, porque em vez de você se motivar com alguma coisa, você coloca desmotivação. Quando você vê essas variações, você já tem uma desmotivação. Quando você coloca desculpas, você já tem duas. Então, são duas desmotivações. E quando você olha, você diz, meu amigo, eu não vou fazer isso não, isso não é para mim. Foi exatamente o que eu disse quando eu comecei a estudar grego e estudei hebraico. Quando eu cheguei em verbos, eu digo, eu vou parar isso aqui. Não dá. Mas depois eu fiquei pensando, digo, mas eu quero. Então eu continuei até pegar e peguei, enfim. Né? E mesma coisa grego.
A pessoa vê aquela dificuldade no início e coloca a dificuldade. Então, se você é daquelas pessoas que não tem paciência, você não vai conseguir terminar um curso de grego ou hebraico. Se você arrumar desculpas, você não vai conseguir, nem comece a estudar, nem invente para estudar grego ou estudar a língua hebraica, que você não vai conseguir se você arrumar desculpas. Mas em vez de você colocar desculpas, você colocar, vamos dizer, coragem, aí fica mais fácil. Porque você não vai ficar, é muito difícil, não. Você vai passar pela dificuldade, certo? Aí, outra coisa é falta de foco. Gente, falta de foco. O que é o foco? Vamos pegar aqui, certo? Eu vou pegar aqui fazer um pontinho aqui. Vocês têm que aqui acertar nele, certo? A distância é essa aqui, ó. Aí vocês estão aqui, um bonequinho aqui, ó. Vocês estão aqui, certo? Vocês têm que acertar aqui. Mas se tanto você jogar algo para acertar no foco, que é esse aqui, passa por aqui, ó. Passa ou até longe, né? Até longe, né? Você joga tanto, e você não acerta o foco, que é aqui, que é esse pontinho. Então isso acaba fazendo o quê? Trazendo uma desmotivação. Porque de tanto você errar, você vai dizer, eu estou errando muito, isso não é... Aí começa desculpas. Então a falta de foco, ela é um dos grandes problemas para quem quer estudar grego, estudar hebraico, ou qualquer língua, seja inglês, espanhol. Se você não tiver foco, se você, enquanto você não acertar, você não desistir, um dia você acerta. Quando você acertar, aí o negócio é outro. Foi o que aconteceu comigo. Eu errava bastante, fui errando bastante, até que um dia eu acertei o alvo e consegui, certo? Então, se eu consigo, qualquer pessoa pode conseguir também, certo? Não é um bicho de 1000 cabeças como as pessoas pensam. Outra coisa é, eu não sei português, né? Eu não sei português. Isso pode ser um dos grandes problemas também, não saber o português, pelo menos básico de gramática, como sujeito, objeto direto, indireto, genitivo, vocativo, verbo transitivo, verbo intransitivo e entre outros pontos básicos que, se você souber, você estuda grego tranquilamente. Aí você vai dizer, porque grego ele trabalha muito com essas questões de sujeito, objeto direto, indireto e tal. Isso você vai aprender na primeira matéria do meu curso de grego, né? A primeira matéria eu vou falar sobre isso. Sujeito, objeto direto, genitivo, objeto indireto e vocativo. Certo? Então, sujeito é o praticante da ação, objeto direto é aquele que recebe a ação verbal, normalmente sem preposição. O dativo, que é chamado de objeto indireto, é aquilo que recebe o verbo com uma preposição, certo? O genitivo é aquilo que praticamente indica uma posse, certo? E o vocativo, que ele vai indicar exclamação, tá bom? Então vamos aqui pegar, por exemplo, eu vou mandar aqui uma frase e vocês vão compreender. Bem, aqui eu tenho uma frase feita, né? O apóstolo enviou o irmão para a casa de Deus, certo? Só para ilustrar, para vocês entenderem como funciona. O apóstolo, sujeito da ação, né? O sujeito da frase, o apóstolo, né? Por que ele é o sujeito? Porque ele praticou a ação de enviar, o verbo enviou. O apóstolo enviou, ele enviou o quê? Então aqui vem o irmão. Objeto direto. Por quê? Aqui temos o sujeito. Por que ele é sujeito? Porque ele pratica a ação, enviou. E essa ação, e quem recebeu essa ação do envio? O irmão. Ora, esse irmão foi enviado para onde? Né? Vem, ó. Para a casa, certo? Esse irmão foi enviado para aqui, ó. Para casa. Objeto indireto. Por quê? Porque ele tem uma preposição. É como se ele recebesse o verbo com uma preposição. Beleza? Então, aqui você tem o genitivo. E quer dizer que essa casa aqui pertence a esse aqui. Entende? Então, é bem simples isso aqui. Sujeito,
verbo, objeto direto, indireto, genitivo. Certo? Então, são fatores simples. Se você entender isso aqui, praticamente dá para você estudar o grego tranquilamente. Certo? Porque o grego vai trabalhar muito com essas questões. Né? Eu tenho aqui mesmo alunos que eles tinham grandes dificuldades de pegar essas coisas, mas depois que eles entenderam como funciona, ficou simples e fácil deles pegarem. Né? Então eles lêem o texto, eles veem as terminações e já entendem. Em grego é mais fácil de você identificar um sujeito, porque olha só, aqui eu tenho a palavra theos, certo? Isso aqui, esse Szinho aqui, ó, que S feio, hein? Menino, aqui é o S, né? Pega esse S aqui, theos, certo? Aí eu tenho TU, tenho Theon, tenho TO e tenho TE. Essas formas aqui ó, você vai ter, ó, característica do sujeito. É o S, a letra S, certo? Genitivo, a letra U. Acusativo, a letra N. Dativo, a letra ômega. E o vocativo, a letra E. Então, teos, sujeito na frase, certo? TU vai ser o genitivo de Deus. Theon vai ser Deus recebendo uma ação, certo? E Theo, ele recebendo uma ação com uma preposição. E te, um vocativo, ó Deus, entende? Então, o grego ele vai ter formas de você identificar, entende? Ele é um pouco diferente do português, porque a língua portuguesa, para você identificar um sujeito, objeto direto, algo desse tipo, você tem que ver a posição dele na frase. Em grego não. Em grego é só você olhar a terminação aqui, ó. Esse aqui, ó, vai indicar o sujeito, certo? Mas se não tiver isso aqui, tiver escrito assim, o U já é genitivo. Então, o grego ele ajuda você a identificar, certo? Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de identificar sujeito na posição da frase. Então, o grego eu vejo que ele é melhor nessas posições, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.